Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho tido a oportunidade de ser bem direto e esclarecedor no que concerne à prevenção. Eu tenho perdido muitos amigos e conhecidos, gente muito próxima, exatamente por falta de prevenção. As doenças silenciosas, originadas, por exemplo, da hipertensão, matam mais do que todas as formas de câncer associadas. O mais recente amigo que eu perdi foi um melanoma, que é um câncer de pele extremamente agressivo. A maioria das pessoas só procura ajuda quando adoece, mas e quando a doença não dói? E quando os exames dizem que está tudo normal, mas o corpo, a mente, as emoções já estão gritando? Hoje, no Doenças Silenciosas, vamos falar sobre sinais que quase ninguém escuta. Doenças que nascem no silêncio e como o corpo avisa muito antes de adoecer. Se você acha que está tudo bem, porque não sente dor, talvez esse episódio seja um alerta direto para você. Minha convidada hoje é uma terapeuta holística e vê diariamente o que muita gente só descobre tarde demais. Marta Siqueira. Tudo bem? Bom dia. Por favor, se apresente e faça as suas considerações iniciais. Tudo ótimo. Primeiramente, muito agradecida, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada nesse lugar de fala. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marta Siqueira, eu sou psicoterapeuta holística integrativa. Venho de uma linguagem de estudos de psicanálise, psicossomática e trabalho com reprogramação mental e hipnose clínica, alinhando o corpo, mente e as energias que envolvem o todo. Ah, que legal, que bom. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo, eu te agradeço. Então vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Muita gente acha que terapia holística é alternativa. O que exatamente ela trata que a medicina tradicional muitas vezes ignora? Ai, que legal. Quando nós pensamos em holístico, as pessoas confundem muito com esotérico. E uma coisa não tem a ver com a outra. O holístico é entender que nós somos uma tríade: corpo, mente e o espiritual, que nada tem a ver com religiosidade, mas a nossa essência, o que nós temos através desse invólucro, que é chamado corpo. Então, quando nós vamos falar sobre o integrativo ou o holístico, nós estamos integrando corpo, mente e espiritual. Quando nós vamos na medicina convencional, normalmente separa-se, né? O corpo nada tem a ver com a mente e, principalmente, em último lugar, nós vamos falar sobre a energia do corpo. Quando nós tratamos com a metodologia que é o integrativo ou holístico, nós vamos levar em consideração o ambiente que a pessoa vive, porque ela troca energia com o pai, com a mãe, com o marido, com as pessoas que ali estão. Nós vamos levar em consideração os sentimentos, que antes de qualquer psicossomática que eu falo, psique que soma, o nosso corpo é a soma. Então, antes de somatizar essa doença, algo aconteceu. Sentimentos não elaborados, sensações arrastadas por algum tempo, tudo isso é como se calcificasse no seu corpo, se tornando doença. Ok. Na sua experiência, qual é a doença silenciosa mais comum que você vê antes dela virar um problema sério? Ansiedade, que normalizou, né? As pessoas acham que o estado ansiolítico, o estado ansioso é comum, é tranquilo. Só que existem níveis de ansiedade. Existe a ansiedade que faz acordar no horário que precisa, chegar nos seus compromissos, se comprometer com as pessoas, mas existe a ansiedade que te trava. Então, de repente, você é convidado para participar de uma entrevista de emprego e a ansiedade é tamanha que você começa a passar mal. Então, a primeiro passo, as pessoas acham
Ah, mas é só uma ansiedade, né? Vai passar. Só que isso pode se tornar um transtorno de ansiedade generalizada, pode se tornar uma síndrome do pânico, pode se tornar uma parada cardíaca, né? Então, são vários níveis em que as pessoas costumam normalizar e elas só vão olhar para isso quando o sintoma já se tornou muito grave. Chega até o cúmulo da parada cardíaca? Chega, porque quando você transforma a ansiedade em euforia, que é um estágio a mais, então pode dar taquicardia. O corpo realmente fala antes de adoecer? Porque quase ninguém escuta esses sinais. E essa que é a grande sacada, o grande segredo, né? A maioria de nós se sente super-homem ou acredita que acontece só com o outro, não acontece com você. Então, se de repente você sente uma dor de cabeça, comumente, é uma dor de cabeça, todo mundo tem dor de cabeça, né? Só que, às vezes, essa dor de cabeça não passa. No dia seguinte é dor de cabeça de novo, é dor de cabeça de novo. E, de repente, quando você faz um exame, um estágio avançado de alguma situação, que eu não vou dar nem nomes aqui para as pessoas não ficarem, será que é o meu caso, né? Quando nós damos exemplos. Então, quando você ouve o seu corpo, que ele está a todo tempo se comunicando, é uma ansiedade, é uma dor de cabeça, é uma vertigem. Tudo isso está a todo momento te comunicando de que algo precisa ser visto. Uma dor, as pessoas normalizam muito dor. É uma dorzinha de dente, vou tomar um remedinho. É uma enxaqueca, vou tomar um remedinho também. Dorzinha na mão, mas por que dói? A verdade é que todo sintoma é uma comunicação. E se eu olho para isso, eu consigo prevenir. Depois remediar, às vezes não é mais possível. Existem muitos níveis em que nós precisamos entrar com um processo muito profundo para que ela consiga essa regeneração. Mas quando você deixa isso avançar a ponto de travar a sua vida, pode ser um pouquinho mais delicado o tratamento. É muito mais fácil, como já dizia, né, aquela frase, melhor prevenir do que remediar. Sem contar também na hipertensão arterial e no câncer, que são altamente silenciosos, né? Silenciosos. Quando a pessoa acorda, às vezes já não dá mais tempo. Quando você vê, já foi. Existem muitos casos, eu não sei se o senhor conhece, já viu, mas existem muitos casos que a pessoa só vai perceber que ela teve um microinfarto na terceira vez. Na primeira só, deve ser gases. As pessoas estão diagnosticando assim, né? Sentiu um aperto, deve ser gases. Aí daqui a pouco, não, passei mal porque eu tive um estresse, um nervoso. E na terceira vez ela já percebe que teve um microinfarto. E tamanho risco, porque quando a pessoa é jovem, ela pode não ter uma segunda chance. O coração ele não está estruturado o suficiente para conseguir se auto-regenerar ali sem nenhum acompanhamento, sem nenhum cuidado. Então, quando nós fazemos a nossa prevenção, o nosso check-up, isso faz com que você consiga desenvolver ferramentas, aprender formas de lidar com o processo do seu corpo. Sempre o corpo está dando sinais de comunicação. E se você percebe que o seu corpo anda muito silencioso, faça um check-up assim mesmo. Sim, sim, é verdade. É verdade. Tem muita gente que não liga. Eu tenho mesmo uma pessoa muito próxima que esses dias teve uma crise hipertensiva, touro de forte. De repente, uma crise hipertensiva aí, passou mal. Sorte que não teve nenhuma consequência pior. Ainda deu para resolver, agora está tomando remédio para pressão, para baixar a pressão. Olha só. E teve outro caso aí, foi um melanoma, um amigo meu, ele não tinha uma pinta, não fez caso. A gente tem muitas pintas no corpo. Eu, por exemplo, eu tenho muitas, porque tomei sol, fui ignorante demais. Fiquei exposto ao sol durante muito tempo. E aí me dei mal, tem muitas pintas. Ficou Então com preciso marcas. fazer dermatoscopia pelo menos uma vez por ano para acompanhar as pintas, porque as pintas são numeradas, né? Exatamente. Aí esse amigo, ele não tomou esse cuidado. E de repente, quando ele viu, é metástase para todo o corpo. E aí, 5 dias ele foi embora. Exatamente isso que acontece, porque uma lembrança muito interessante, as pintas e também as espinhas.
Eu tive uma colega que se foi por conta de uma espinha, que cutucava e cutucava e cutucava, e a espinha foi crescendo, aumentando, quando viu o rosto todo, não era espinha. E aí não tinha mais o que fazer. As pessoas têm mania de querer espremer, e isso é um equívoco brutal, né? É brutal, Sim, é brutal. sim. É um dano que pode acelerar, agravar, infeccionar, inflamar, são muitas nuances. Nós temos que sempre buscar ajuda profissional. Sempre tem alguém que sabe mais que nós. É Então, importantíssimo, né? isso é fazer esse papel de aceitar que nós não somos o todo-poderoso. Na minha família, os homens acreditam que o homem não fica doente. O homem não precisa ir ao médico, tem essa crença. E aí, assim, que tem de tio, primo que se foi por uma coisa que poderia ter sido evitada, uma coisa super simples, mas porque homem não fica doente? Esse é o grande equívoco. Fica doente, sim, e morre antes que as mulheres. Exatamente. Normalmente, porque acha que é forte, que a doença nunca vai chegar lá. Exatamente. Esse é o grande equívoco, né? É uma coisa que eu quero muito desmistificar. A prevenção é importantíssima. A nossa vida é um véu silencioso e rápido. É um deslize e nós muitas vezes perdemos metade dela. Eu tenho bastante consciência disso. Eu tenho 81 anos e eu faço muita prevenção. Eu acho que faço 3 testes por ano. E qualquer coisa que tem, eu corro. Porque tem um médico, o consultório dele é muito perto da minha casa, então isso facilita. De vez em quando eu vou lá para medir a pressão arterial, para escutar o coração, porque ele é cardiologista, né? Melhor ainda. Então, isso tudo ajuda e ajuda muito, mas a gente deve ficar atento. Porque, sinceramente, eu não estaria aqui se eu não fosse atento, porque eu já passei por cada perrengue complicado. Mas o fato de estar sempre atento, isso aí me ajudou muito. Isso é muito importante até para nós, que somos terapeutas integrativos. Por quê? Às vezes a pessoa vem com sintomas e nem mesmo ela tem consciência do que está acontecendo. Sim. Eu cobro o meu, tanto mentorado, aluno, como o paciente. Eu peço para que eles façam o diagnóstico, tragam exames e, se for recomendado o tratamento, nós faremos integrativos. Então, a área médica, a saúde mental, emocional, eu cuido daqui, mas a área médica também vai cuidar de lá. E com o diagnóstico fica muito mais eficaz o nosso processo terapêutico. Como nós já trabalhamos nesse nicho de psicossomática, então com um nome eu já consigo entender o que vem acontecendo naquele corpo e vou direto no sentimento, na situação. Todo o corpo me traz uma história. Todo sintoma me conta um enigma. Então é isso que eu vou buscar desvendar. Mas quando a pessoa não sabe nem o que ela tem, aí fica um pouco mais complexo. O que eu vejo com muita preocupação no Brasil é que o abandono da educação fez com que caísse muito a qualidade de nível de QI das pessoas. Sim. É porque no Japão, por exemplo, a criancinha pequena já vai para a escola e tem educação de alto nível. Então, e a gente sabe que os primeiros anos da vida de uma criança são essenciais e fundamentais, porque vai se formar a personalidade dela. Exatamente. Acho que com 5 anos forma a mente consciente, né? Começa essa formação. Leva um tempinho ainda, vai até os 7 anos e meio. Até os 7 anos, né? Então, tudo que você jogar, aquilo ali funciona como uma esponjinha. Tudo que você é capaz de aprender 2 ou 3 idiomas, mas se você colocar coisa ruim, vai ficar lá rapidinho. E vem para o resto da vida. Vai rapidinho. É complicado. Exatamente. Né? Estatisticamente, diz que nós estamos vivendo uma era de menor QI. É verdade. E aí eu vi um estudo também, inclusive, que mostra que na época de 1970 a 1980, as crianças eram incentivadas com jogos educativos, porque era um momento que nós estamos desenvolvendo o cérebro, alguns sistemas em que precisaremos lá no futuro. Mas as crianças dessa nova era, elas estão tendo acesso, inclusive, a jogos que são muito perigosos. Sim, verdade.
Você sabe o que eu escuto? Eu não sei, eu li em algum lugar, eu vi que hoje o QI médio do brasileiro é 65. É isso? Disseram isso. Procede? Estatisticamente sim. O QI médio. Que A média. que Que é a absurdo. média mais baixa de todas as eras. Que coisa absurda, não? É como se nós pudéssemos dizer que o sistema cerebral não está sendo desenvolvido, está atrofiando. Coisa incrível, né? Que triste realidade, né? É triste realidade. Puxa É um vida. momento de se compreender o que puder para poder passar para as crianças próximas de vocês, de quem assiste, de quem acompanha. Os pais são culpados disso tudo, né? Porque eles também não têm um nível lá, um QI muito elevado. Nós costumamos dizer, né, no set terapêutico, os pais estão dando o melhor que eles podem dar diante aquilo que eles também receberam. Então tem muitas pessoas que não receberam, mas elas estão entregando ainda mais do que receberam. Acontece que ainda não é suficiente. Então esse é o momento em que nós integramos a terapia, porque dentro do set terapêutico nós acompanhamos mães, pais, explicamos, olha, treina a mentalidade do seu filho assim, treina a mentalidade da sua filha dessa maneira, corta isso, corta telas. Por que que uma criança de 2 anos de idade tem celular? Por que que uma criança de 1 ano de idade está tomando Coca-Cola, está consumindo doces? Absurdo, né? Né? Então tudo isso vai influenciar no desenvolvimento cerebral. Alimentação, exposição a telas, o comportamento no ambiente, né? Uma vez que eu estou no papel, na missão de desenvolver crianças, eu preciso dar exemplos. Então tudo isso é avaliado e nós costumamos ensinar essa educação aos pais, que não aprendemos na escola e às vezes não aprendemos dos nossos pais, mas que aprende-se em processos terapêuticos. Essa é a verdadeira reeducação. É incrível. Eu tenho 2 filhos e eu errei muito na educação deles, porque eu dei muita coisa que eu não deveria ter dado. Você entende? Mas não leve isso como culpa. Não é como culpa, não. Não é como Porque culpa. eu imagino que os pais, quando eles dão a mais, eles estão sempre pensando, puxa, faltou para mim, agora que eu posso, vou dar um pouquinho mais. E nós nunca sabemos qual que é o certo, qual que é a medida. Nós vamos aprendendo mesmo com o tempo. É verdade. Então, assim, seja grato por conseguir dar aquilo que faltou na sua época, na sua infância, que você tanto precisou ou quis e não podia, né? Então você fez o melhor que pôde. É assim que a gente verdade. leva com leveza. Aí os filhos vão e se tratam na terapia depois. Existe emoção que, quando reprimida por anos, quase sempre vira doença. Existem? Hoje, no nosso processo, nós entendemos que todas as doenças, elas têm repressão, seja comportamental e sentimental, mas eu vou trazer um exemplo que é muito crescente nessa nossa era, por exemplo, um câncer. Quando nós falamos de mágoa, estamos falando de má água. Vamos interpretar assim, então, má água. E o nosso corpo é basicamente pura água, né? Então, se eu tenho uma emoção muito forte, como por exemplo, um sentimento de traição. E quando eu falo de traição, não é só a traição casal, marido e mulher, não é isso. Às vezes um amigo, uma mãe que contou um segredo muito íntimo, né? Um pai que às vezes teve uma conversa com uma amiga desrespeitosa. Todas essas nuances de traição, vamos pensar assim. Então, eu me senti traída. Mas eu não consegui verbalizar, eu não falei para a pessoa, mas eu fiquei assim, sabe quando você fica remoendo, e agora o que eu faço? Eu deveria falar, falo ou não falo, falo ou não falo, mas isso é muito forte, latente, esse sentimento de traição, que se torna uma água parada dentro do seu corpo. Isso em 1 ano, tá? Documentado, catalogado, vivenciado com os nossos clientes, nossos pacientes. Em 1 ano desenvolve-se um câncer. Puxa vida. Dentro da nossa metodologia, nós só vamos entender aonde que aconteceu. Por quê? Porque cada parte do seu corpo comunica algo. Cada parte. A mão representa algo, a pele representa algo, o tórax representa algo, enfim. Eu só vou analisar a história da pessoa, daquele contexto. Vou trazer para você um exemplo para ficar mais fixado para a nossa audiência. Uma mulher que de repente se sentiu traída no casamento,
mas ela não conseguiu verbalizar, ela não falou sobre isso, ficou remoendo. Ela possivelmente vai desenvolver um câncer de mama do lado esquerdo, porque representa o marido. É muito forte, é Que muito é forte impactante, mesmo, hein? mas a parte boa é que quando você busca a psicossomática, você consegue resolver. Porque aí nós vamos entender sobre esse sentimento, vou trazer consciência para a pessoa, já é 50% do tratamento. Uma pessoa consciente, ela já consegue fazer escolhas diferentes. E aí ela pode escolher soltar a mágoa, fazer exercícios para liberar a mágoa, ou continuar magoada por conta da criança interior dela ferida. Aí eu posso fazer um resgate, técnica de resgate de criança interior, e nós temos um exercício que se chama posições perceptíveis, para aquelas pessoas que não têm coragem de verbalizar. Então nós fingimos que o companheiro, ou seja, quem for que ela ficou magoada, está à sua frente, e fazemos esse movimento sistêmico, como se ela estivesse mesmo desabafando com a pessoa, desabafando a ponto de trazer a raiva, às vezes xingar, grito, choro. Quando ela expurga, ela começa a tirar do corpo dela. Aí isso faz com que o sintoma comece a entrar em remissão. Pode parecer algo sobrenatural, mas não é. É como eu digo, nós não separamos a mente do corpo. Existe uma mente sem um corpo, sim, um corpo paralisado e a mente funcionando. Mas o contrário não existe. Um corpo sem a mente. Então nós devemos começar pela mente. O povo diz que o corpo é um mero instrumento da mente. Isso. O que você acha dessa afirmação? Eu concordo com isso. Eu concordo porque imagine que nós temos como se fosse uma grande CPU aqui. Essa é a CPU. E aqui é a tela. Então a tela reproduz aquilo que a CPU já está programada. E a grande sacada é entender que você pode desprogramar e reprogramar o tempo todo. E isso vale para os dois lados. Então você pode se traumatizar depois de adulto, não só quando criança, mas você pode ressignificar também. Legal. Bom, né? Legal, Bom saber disso. A ansiedade hoje é epidemia. Ela causa consequência ou um aviso do corpo? Sempre, tudo em excesso, né? Eu diria. Por quê? Tem os dois lados, eu gosto muito de olhar dos dois lados. O medo, a ansiedade, a raiva, todos são sentimentos ou sensações que podem te auxiliar em algum contexto, mas em desequilíbrio, ou seja, em excesso, ela vai trazer também suas consequências. Uma pessoa que hoje tem aquela ansiedade de cumprir com seus compromissos é super saudável, porque ao contrário, quando a pessoa não tem nada, é zero ansiedade, ela possivelmente está com depressão. Então ela precisa de um nível equilibrado para poder conduzir a sua própria vida. Quando nós exageramos, e eu coloco muito no contexto que a ansiedade é você estar fora do tempo, você não está aqui agora. Você está no excesso do futuro. Eu pensando o que eu vou fazer depois do podcast, o que eu vou almoçar hoje, e à noite o que eu vou jantar. Isso é uma ansiedade. Eu estou no futuro. Mas a pessoa que está no excesso de futuro, ela também não confia que as coisas acontecem como tem que ser. E aí o que acontece? Ela começa a desenvolver alguns sintomas silenciosos, como taquicardia, como euforia. Começa a desenvolver algumas questões que podem vir a dar nomes, né? Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Existem muitas doenças que podem ser oriundas da ansiedade em desequilíbrio. Que incrível. Eu conheço uma pessoa, uma moça, ela se tratava com uma psicóloga e de repente um belo dia ela disse para mim: eu tenho que me preocupar com o meu futuro. Você está me ajudando agora, mas amanhã, quando você morrer, o que será de mim? Eu falei para ela: mas quem tem bola de cristal, quem sabe você morre antes que eu. Sim! O futuro não existe. A gente pode planejar o futuro, mas ele não existe. O que existe é o presente. Eu falei para ela: ó, pode largar a mão dessa psicóloga imediatamente, porque ela está com outras intenções, ela não serve para você. Puxa, é triste, né? Em todos os departamentos e profissões, existe algo que te acrescenta e algo que muitas vezes não acrescenta mais. Pode ser que até um ponto foi útil,
e depois já não foi mais para ela. E esses são os desafios da vida, né? Até aqui foi útil para mim e agora eu preciso de um novo. Existe um livro que se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ontem é uma vida minha, hoje é outra vida. Ontem, talvez, aquela profissional era fundamental, mas hoje eu expandi tanto que eu já preciso de um outro. E a vida, ela é construída assim. E o principal é deixar muito claro que só este momento é real, só agora. O ontem já foi, o amanhã não se sabe se verá. Eu concordo É muito isso. com isso. Eu sempre digo isso. Eu entendo isso perfeitamente. O passado não serve para nada. O que vale é o presente. Agora nós dominamos. Nós estamos aqui, os dois, fazendo um podcast. Isso aí nós dominamos. É agora. Mas daqui a pouco a gente não domina mais. Não se sabe, né, se chego daqui a pouco. Antigamente as pessoas pensavam, mas eu vou primeiro, que você não tem ordem, não tem idade. É o momento, se de repente eu cumprir minha missão aqui acabando o podcast, acabou o podcast, acabou minha missão e quem sabe o que vai acontecer depois, né? É verdade. Então esse é o único momento que nós devemos nos preocupar. E nem diria preocupação, eu diria concentração. Concentre-se no agora. Interessante. Como é que é o nome do livro mesmo que você falou? Pode repetir? Sim, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do autor Brian Vass. Legal, muito Esse bom. livro Eu acho que esse livro vai ser interessante para muita gente, que eu inclusive vou recomendar. Porque tem gente que não vive o presente. É uma loucura. Também para o presente tem o incrível e muito comentado Poder do Agora. Só que eu não vou lembrar o nome do autor, eu não me lembro. Como é que é o nome desse livro? O Poder do Agora. O Poder do Agora. E esse enfatiza bem estar presente. Para aqueles que têm dificuldade em estar no momento presente, respiração. Nossa, eu estou muito ansioso, eu estou vivendo de passado. Respira, 3 respirações. Inspira, segura e solta. Porque quando você respira, você não consegue pensar em outra coisa a não ser a sua respiração. Então você volta pro agora. E as pessoas têm dificuldade de respirar. Isso é uma verdade Isso é um negócio absoluta. incrível. Isso é uma verdade absoluta. Inclusive, vou trazer até mais um conceito que a neurociência explica que algumas pessoas, em algum momento da vida, levaram um susto tamanho que desaprenderam a respirar. Então, como respira errado, gera também ansiedade. Então, olha que interessante nós aprendermos que a respiração talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai fazer no seu dia. A única coisa. Verdade. A única coisa. Verdade. Dá para uma pessoa adoecer fisicamente, mesmo com todos os exames normais? Dá sim. Como, hein? E digo por quê. Ela pode... Acabei de fazer os exames. Exemplo, acabei de fazer os exames, está tudo muito bem. Só que amanhã eu fico pensando, nossa, eu tenho um monte de coisas para fazer. O que eu vou fazer primeiro? Aí no dia seguinte, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. E agora, o que eu vou fazer primeiro? Porque ontem eu já não fiz, agora tem mais. Aí passa o 3º dia, nossa, agora eu tenho 3 dias acumulado, por onde eu vou começar? E aí a pessoa fica como se ela estivesse pensando circular. Porque ela olha para o canto, tem que arrumar ali, tem que arrumar ali, tem que arrumar ali, tem que arrumar ali. Daí a pouco ela começa a sentir vertigem e ela pode simplesmente manifestar no próprio corpo vertigem, vertigem, vertigem e desenvolve. Ela começa a perder aqui noção, né, do ouvido, daí a pouco não consegue mais andar, não consegue mais gerenciar suas coisas, começa toda vez ficar tonta, passa mal e começa a psicossomatizar. Por quê? Porque está representando que você tem muitas tarefas e não está conseguindo priorizar, o que de fato é. Precisa organizar, olha, tenho 10 coisas, o que é prioridade? Vou fazer isso, isso, isso. Vou fazer isso, isso e isso. Vou fazer isso, isso e isso. Não importa, você pode fazer 3 no dia, mas o que você não pode é ficar na mente pensando que tem um monte de coisa para fazer. Aí os seus exames estão ótimos, mas a sua cabeça não tá legal. Então ela te para como um mecanismo de defesa. Entendi. Paralisa. Mas esse é só um exemplo. Tem muitos outros que acontecem. Por isso que eu digo muito, faça sempre a prevenção, não só o exame, mas cuide dos seus comportamentos, vigie seus pensamentos. Né? O seu dia a dia ele é nutrido o tempo todo. E do dia para a noite você pode adoecer.
oriundo dos comportamentos. Sabe o que eu noto hoje? Assim, essa geração, sabe, dos 19 até os 30, eles são tão bagunçados, tão bagunçados. As coisas dele, você entra no quarto, eu costumo entrar para ver. Então, é geral, é geral, é geral. Porque, por exemplo, eles pegam o computador, aí jogam o computador lá na sala, o tênis vai na outra sala, o fone de ouvido vai no quarto. Então, eles não têm um senso organizacional. E é impressionante. Uma ocasião, eu tinha uma sobrinha, eu falava para ela sempre, ó, guarda as tuas coisas, não quero saber de bagunça. Um dia, eu entrei no quarto dela, ela estava lá embaixo, eu quase caí de costas. Aí eu peguei e filmei tudo e falei para ela assim, olha, dá uma olhada nesse vídeo. Ela olhou. Eu falei, eu vou postar no Instagram. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você vê, Mas é tão comum. tem noção, mas é tem noção que não tá comum. legal, né? Mas é muito comum. Você não acha? Sim, eu vejo isso acontecer em alguns casos e está trazendo sintomas, né, de certa forma. Os sintomas que ainda não apareceram no corpo, eles estão sendo manifestos através daquele ambiente. Eu diria, nossa casa, nossa vida. O ambiente que você habita, ele fala muito sobre o seu inconsciente, como que está a sua cabecinha hoje. E o adolescente, por tantas informações, por tantos acessos, às vezes na escola, cobrança, bullying, nós não sabemos, né, o que acontece. Ele manifesta o que está ali dentro da mente dele através do quarto. É uma representação muito significativa e é importante aqueles que cuidam, que estão em torno, observar e conversar. Essa técnica foi muito interessante, né? Vou postar isso, porque aí você percebe se a pessoa tem noção de que aquilo não está muito legal, não está satisfatório. Porque se ela fala, pode postar, não tem problema nenhum, é preocupante. Aí seria horroroso. Porque aí você percebe que, puxa, pode estar fora da realidade. Não percebe que as coisas ali estão meio bagunçadas, né? Mas é muito interessante analisar o adolescente também, porque tem alguns adolescentes que eles não querem conversar mesmo, eles não querem verbalizar. Demonstram através do quarto, através das roupas, através das músicas que escutam. Através do cuidado com as coisas, porque joga tudo em qualquer canto. Espalham tudo pela casa. E eu sou ultra disciplinado, isso para mim Observa, deve ser um marco, né? É um processo mas não é todo adolescente, né? Não é todo. É uma parte que traz uma comunicação para nós. E acho que é uma parte boa, uma parte considerável, né? É o reflexo. Escuta, qual o sintoma que as pessoas normalmente normalizaram, mas que nunca deveriam ignorar? Falamos da ansiedade, falamos de dores de cabeça. Nós podemos falar são muitos sintomas, né? Nós podemos falar sobre dores também. Boa, vamos trazer uma novidade. Dor na coluna. É muito comum. Por onde eu passo, a pessoa fala, tô com uma dorzinha na coluna. Mas não é nada. É porque eu peguei peso, é porque eu fiz esforço. Mas é em qualquer idade ou em adolescente? Qualquer idade. Eu parto de um princípio que não é a idade o fator de dor. Porque se nós formos, por exemplo, analisar culturas indianas que praticam do yoga, que fazem meditação todo dia, eles não têm dor. Culturas japonesas que fazem tai chi chuan, que fazem Kung Fu, Qigong todo dia, com seus 90 anos de idade, também não tem dor, né? Então, assim, eu sei que a indústria colocou para nós que até certa idade vamos utilizar óculos, vamos sentir dor, enfim, tem muita coisa aí que eles dizem que eu não contabilizo. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo, não é idade, tá? Vamos observar. A coluna, ela representa o peso que nós carregamos na vida. Então, se você está se sentindo sobrecarregado, seja por conta da família, seja por conta do trabalho, seja por conta da rotina que você vem levando, vai doer a coluna. E é um chamado
dizendo: olha, você está carregando mais peso do que deveria. O que você tem feito nos últimos tempos não está sendo confortável para você. Vamos delegar? Tá. Então, perceba que a representação da coluna é o carrego nas costas. Tem até o simbolismo, tem um conto de Atlas, que é um deus grego, e ao mesmo tempo nós colocamos no mapa mundi, né? Atlas é aquele que carrega aqui, ó, né? É o Atlas, e quando ele sai Ele fora do carrega. lugar, olha, eu já porque dá reflexo lá embaixo e Sim, você fica eles desesperado. Eu, se uma ocasião, conversam. tive esse problema, mas eu fui achar um quiroprata que resolveu esse problema. E de vez em quando ele voltava. Então, uma vez eu fui acometido desse problema no Atlas aqui, e eu estava viajando para os Estados Unidos. Chegou lá, eu liguei para o meu quiroprata, que ele me indicou alguém lá, um americano. Eu fui lá no consultório dele e eu fiquei espantado de ver a Eficiência. profundidade que o camarada ia. Ele tinha tudo lá, raio-x, tudo. Ele me explicou tudo muito claramente e colocou no lugar. Que Ele legal. constatou e colocou no lugar. Ele também é na hora, hein? É na É na hora, hora. é tirar com a mão. É na hora. E aí é muito importante analisar, né? Por exemplo, se a pessoa só sente dor na coluna no modo geral, que é no meio da coluna, estamos falando de sobrecarga. Se a pessoa sente aqui, eu já tive lordose. As pessoas acham que lordose é só embaixo, né? Não, eu tive lordose no pescoço. E aí nós estamos falando de uma sobrecarga tão grande, mas pelo excesso de controle. Às vezes porque nós entendemos que a pessoa não vai dar conta, que os outros não vão fazer igual nós. Então deixa que eu faço. Aí vai fazendo, quando vê, sobrecarrega, né? Então esse é um processo que eu analiso para poder responder. Uma vez que você entende, dificilmente isso volta a doer. Mas quando você não entende, aí começa. Uma dor que te avisa, outra dor que te avisa, outra dor. Na quarta vez você já trava a coluna. Já viu caso de pessoa travada na coluna? Que não ouviu o chamado antes, ela normalizou. E quem tem, por exemplo, dor de coluna, hérnia de disco, constatada pela ressonância magnética, e essa hérnia de disco, a dor começa a irradiar para todo lado, para as pernas, isso tem resultado? Tem sim. A causa disso qual é? Tem uma causa e essa causa não sendo vista, ela vai trazendo resultados e consequências, né? Então vamos partir do princípio coluna. Coluna, nós entendemos que a coluna fala muito da nossa ancestralidade, nossos antepassados. Pai, mãe, tio, né? Aqueles que vieram antes. E o que você aprendeu com isso? Você se sobrecarrega repetindo os comportamentos ou você delega? Provavelmente se sobrecarrega, por quê? Começou a manifestar algum probleminha ali. Antes de manifestar a hérnia, já sentia dor. Então a pessoa já tinha comportamento de sobrecarga, mas ela não olhou para isso. A dor foi aumentando até que se tornou uma hérnia. O que a hérnia está pedindo? Socorro. Para de carregar peso. Porque uma pessoa com hérnia, ela já tem mais limitações. Então, assim, por bem ou por mal. Entende? O corpo, ele vai te dar umas dicas. Se você não parar por bem, então ele vai manifestar a doença para você parar por mal. Chegou aí, na hérnia, né? Então, não parou, fulano? Então tá bom, vai irradiar para as pernas? Porque ao caminhar, você vai continuar andando sobrecarregada? Você vai continuar andando carregando o mundo nas suas costas? Você vai continuar a sua vida sem delegar o que precisa ser delegado? E enquanto você continua manifestando os mesmos comportamentos, a situação só vai agravando. E vai indo, até um ponto que às vezes a vida para a pessoa. Então, toda vez que alguém me traz alguma questão assim, eu vou trazer uma história. E aí eu vou questionando a pessoa. Faz sentido para você? Olha, em 14 anos, vem fazendo bastante sentido. Né? Porque eu entendo o nosso corpo como uma metáfora. Ele vem contando uma história. Só preciso entender qual que é a história. E aí, quando a pessoa não está muito consciente, eu começo. Quando que começou? Começou em 2020. O que estava acontecendo na sua vida em 2020?
Ah, eu acho que estava começando a pandemia e aí eu assumi a conta da casa, aí eu fiquei com a minha família, aí cuidei de todo mundo, aí você já vai entendendo. Entendi. Essa é a história. E aí quando você explica para a pessoa que, olha, é muito lindo cuidar da família, mas chega um ponto na vida que a pessoa também precisa caminhar, até porque senão você controla, fica doente e o outro não aprende a caminhar mais sozinho. Entendi. Esse processo é muito impactante. Eu desvendaria aqui, contaria muitas histórias, são muitas possibilidades, né? Existem muitos contextos e muitas camadas. Entendi. Você já viu casos em que a pessoa melhorou só mudando pensamentos, hábitos ou padrões emocionais? Sim, muitos casos. Vou trazer uma situação que é muito curiosa, né? Os animais, eles também refletem os donos. Eles refletem. Eles ficam doentes, às vezes, para salvar o seu próprio dono. Por isso que você pode levar no veterinário, pode corrigir uma situação, mas pode não corrigir. E o que que acontece? Quando nós falamos para o dono, olha, que eu já atendi num projeto que curava o padrão do dono para salvar o animal, que o animal é muito rápido, ele fica doente e ele se vai, né? Então nós falávamos assim: se você mudar tal padrão de comportamento, você cura o seu animal. Se você não mudar, não tem o que fazer. E a pessoa ficava agoniada, angustiada, né? E mudava o comportamento e o animal se salvava. Assim é na nossa vida, o tempo todo. Se, por exemplo, uma pessoa estiver numa crise de tontura, toda vez eu tenho tontura, pode ser diagnosticado ou pode não ser, mas aí toda vez eu tenho uma tontura. Aí eu falo para a pessoa assim, ó, vamos estabelecer uma agenda para o seu dia? Todos os dias não precisa. Uma vez por semana, você pega uma agenda e coloca lá. O que que você vai fazer na segunda-feira, de hora em hora? O que que você vai fazer na terça-feira, na quarta, na quinta? Começa a fazer esse exercício. A pessoa para de ter tontura. Ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer, tá tudo no mental e a cabeça acha que tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. Então ela fica tonta para parar. Quando ela começa a adotar rotinas, documentar, ter agenda, calendário, isso acaba. Simples assim. Trazer um outro exemplo polêmico. Artrite. Aí a pessoa começa a ter algumas situações nas juntas, começa a entortar, calcificar, né? E aí eu falo, pessoa que tem artrite, ela se sente esmagada pela família. Mas a questão não é a família, é ela que se sente esmagada. Quando você vai entender como que é a sua dinâmica com a família, você entende que a pessoa quer fazer tudo, mas ninguém pediu. Sabe aquela pessoa, deixa que eu faço pra você? Por que você vai fazer isso pra mim? Eu faço. Não, 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 deixa que eu faço. E aí você tem que ensinar a pessoa que, puxa, você precisa parar um pouco. Vamos observar o que é necessário que você faça e o que é delegável. A pessoa começa a mudar esse comportamento e ela começa a se regenerar. A regeneração está para quem está flexível ao movimento e entender que mudança de comportamento, de sentimento, essa sensação de se sentir esmagada vai te trazer de volta a saúde perdida. Né? Tá, legal. Alguns exemplos. Escuta, qual a relação real entre estresse crônico e doenças silenciosas, como pressão alta, diabetes ou dores persistentes? Qual a relação? É, Todos estão. entre o estresse crônico e doenças silenciosas, como pressão alta, diabetes, dores persistentes. É uma pergunta curiosa, porque a relação, ao meu ver, ao ponto de vista, né? A relação que nós temos aí é corpo-mente, sempre, né? Eu coloco sempre como relação corpo-mente. O que a mente está passando, o que você está reproduzindo como comportamento e psicossomatiza. Quando eu olho isoladamente para o estresse crônico, eu também posso colocar no patamar doenças silenciosas. A pessoa demora muito para entender que ela está com estresse. Aí depois de um tempo ela vai diagnosticar como burnout, por exemplo. Mas ela demora muito para isso acontecer. E quando nós vamos olhar para a diabetes, é um outro caminho que o sistema cerebral faz. O que acontece dentro do nosso corpo, né? O pâncreas, ele entende que precisa liberar níveis altos de glicose, então sobe a glicemia. Para quem estuda psicossomática, no meu caso,
Estou falando de uma pessoa que está com sangue amargo. Ela está passando por amarguras na vida. Está triste, está revivendo situações, lembrando de entes que ela perdeu. Então está numa história triste na cabeça. E aí o pâncreas vem e fala assim, opa, o sangue está amargo, vamos adoçar que isso não tá legal. Aí ele vem e solta o açúcar. Aí ele fala, ainda está amargo? Porque a pessoa está ali fabricando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. E aí ele vai lá e libera mais açúcar. Esse é o processo que vai desenvolver a diabetes. Porque o seu pâncreas está entendendo que o seu açúcar está amargo. Mas por que está amargo? Porque você está perdendo a alegria de viver, está vivendo no passado, lembrando de coisas, situações tristes, lembrando de muitas perdas. E normalmente é uma pessoa que teve que crescer antes do tempo. Então, imagina, teve que se tornar adulta, às vezes para gerenciar uma família disfuncional. Ou às vezes porque não teve, na casa só tinha uma mãe ou só tinha um pai, eles precisavam sair para trabalhar e essa criança tinha que cuidar de 3 irmãos. Então deixou de ser criança, se tornou adulta antes do tempo. Então toda essa dinâmica é construída até fabricar uma doença. Não é simples assim do dia para noite. Ah, porque comeu muito açúcar? Conheço um monte de gente que come açúcar dia e noite e não tem diabetes. Ah, porque isso, porque aquilo. Não é o externo, é o interno. Então, quando eu faço correlações, eu entendo que existe uma história. E se eu conseguir ajudar essa pessoa a reconstruir essa história, essa pessoa consegue se regenerar. E a autocura vem. Aconteceu isso com meu pai. Meu pai desenvolveu a diabetes e nós ensinamos ele a reprogramar a mente dele. Ele estava tomando, inclusive, insulina. Se libertou. Tá aí, feliz e contente. Que bom. O que acontece no corpo de alguém que vive sempre no modo sobrevivência? Olha, que curioso. Entendo que quando a pessoa está no modo sobrevivência, ela pode acessar suprarrenal, porque as suprarrenais, elas estão num sistema luta e fuga. Então, se eu estou sobrevivendo, eu estou sempre fugindo da dor ou em busca do prazer. E isso mexe muito com a suprarrenal, que logo sobrecarrega os rins. Então, a pessoa em modo sobrevivência, ela pode começar a afetar os rins. Se ela tiver o padrão comportamental de prejudicar o rim. Qual que é o padrão comportamental? Uma pessoa que vive pensando em escassez financeira, que tem medo de perder o teto, de não conseguir pagar as questões da sua casa, mas que está sempre focando na falta de dinheiro. Pessoas que às vezes, claro, tiveram um histórico de falência, o que a família perdeu, foi a ruína, mas essa pessoa hiperfocou na falta, na escassez, medo de dívidas e aos céus, cartão de crédito, isso, aquilo. Nananana. Esse comportamento, junto com o modo sobrevivência, sobrecarrega a suprarrenal e pode desenvolver sérios problemas nos rins. Uma das questões. Também podemos, a pessoa que vive na sobrevivência, ela começa a reduzir liberação de hormônios, serotonina, ocitocina, dopamina e cair numa depressão. Tem essas nuances, são possibilidades. Por isso que é muito importante você entender qual que é o seu momento de vida. Eu estou aqui com um propósito, eu vim aqui com alguma missão, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu sou bom em fazer. Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas ficam muito mais focadas no que elas não sabem fazer. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso. Por que não olha para o que ela consegue fazer e potencializa isso, né? Eu vi que as escolas mais inteligentes, elas entendem a matéria que o aluno mais se destaca e vendo que ele está caindo em outras matérias, ela oferece e proporciona gincanas para onde ele mais se destaca. Quando ele sente esse poder de conquista, estou sendo visto, todas as outras matérias ele começa a melhorar. Por quê? Porque você potencializou algo que ele já era muito bom, e aí ele se sente reconhecido e aumenta todas as outras opções que ele não era bom. Isso é com o ser humano como um todo. Se eu olhar só para a escassez, para o que falta, porque eu não sei fazer, a situação só piora. Entendi. Legal. Existe diferença entre dor física e dor emocional no corpo? Ou elas são a mesma coisa em níveis diferentes?
Eu diria que dor é sempre dor. Dor é dor. Algumas pessoas nem sabem que coceira é um nível de dor. Coceira é um nível de dor. Existem pessoas que relatam que quando perdem um ente querido, a dor é muito semelhante, como se tivesse perdido parte do corpo mesmo, como se tivesse sido amputada. Então, a dor ela só pode ser medida em níveis, não em comparação. Ah, dor emocional, dor física. Dor é dor. E existem pessoas que preferem inclusive sentir dor física do que uma dor emocional. Existem adolescentes, inclusive, papais e mamães de plantão. Existem casos de adolescentes que eu atendo que se cortam. E aí a pessoa critica, por que essa pessoa está se cortando então, papai e mamãe? Se a pessoa está preferindo sentir a dor do corpo para fugir de uma dor emocional. Porque a dor emocional é muito maior. Precisamos ter atenção a isso. Buscar ajuda é sempre primordial. Por que tanta gente só cuida da saúde quando a dor fica insuportável? A negligência é crônica, né? A verdade é essa, não é nada certo. Mas as pessoas sempre acreditam que existe um jeitinho. Qual que é o jeitinho? Mentalizar positivo. Vai dar tudo certo. Comigo não vai acontecer. Então eu vejo que as pessoas ficam brincando de ser né, o Todo-Poderoso, a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro. Essa que é a verdade, isso é negligência e coloca a sua vida em risco. Só que eu também acho muito egoísta, sabe por quê? É egoísta. Porque quando você sofre porque descobre uma doença, não é só você que sofre, a sua família inteira sofre. Seus amigos sofrem. As pessoas que te admiram e te amam também sofrem. Então acaba sendo um gesto muito egoísta. É importante, vocês que chegaram até aqui, essa mensagem é para vocês. Cuidem-se, façam o exame preventivo, porque é muito comum as pessoas nos procurarem quando o médico já falou, olha, você tem 6 meses de vida. Aí fica essa responsabilidade, né? E nós não prometemos cura. Nós nem podemos fazer uma coisa dessas. Toda cura é autocura, mas às vezes você em 6 meses não tem a capacidade de se regenerar. Pra que esperar, né? É duro, né? É duro, é dureza, mas é a realidade. Você acredita que algumas doenças surgem para frear a pessoa na vida? Também acredito. Embora seja mais comum com acidentes, né? Então, às vezes a pessoa que está sem limites, olha que interessante a metáfora, quando você fala frear, eu já vejo um carro. Então, nós somos um carro, nós somos esse veículo. E quando nós estamos muito fora do que viemos fazer, a vida começa a dar sinais. Então, você começa sofrendo um acidente, oriundo desse acidente pode vir uma doença, sim, para impedir de que, às vezes, você faça algo pior. São alguns casos. E eu costumo dizer muito que existe uma lei universal que se chama semelhante atrai semelhante. Então, uma batida no carro foram 2 pessoas que se atraíram. Não adianta discutir, você estava errado, você não viu a seta, você bateu na minha traseira, você bateu na minha frontal. Semelhante atrai semelhante. Os 2 estavam vibrando na batida. Mas existem acidentes, você olha o carro, deu PT e a pessoa está ótima. Então, foi só um alerta. Agora, quando a pessoa sintomatiza, aí já é um pouquinho mais profundo, já é uma informação. Então, existem muitas nuances, mas eu veria também a possibilidade de te frear na vida. Como eu já vi colegas meus que, se não tivessem sofrido tal acidente, teriam ido para uma vida muito errada. Interessante. Também mexe bastante essa informação, né? Qual hábito simples do dia a dia que poderia evitar muitas doenças silenciosas se fosse levado a sério? Olha, o primeiro hábito é a prevenção, né? Marque seu check-up. Esse é o primeiro hábito, pelo menos a cada 6 meses, é importantíssimo, pelo menos, né? Mas diariamente pode ser através da água. Eu gosto muito de associar a água com o que nós temos dentro do nosso corpo, que é pura água, né? Então, quando você começa o seu dia bebendo água, mas depositando informações extremamente positivas, você pode manifestar frases, porque a água vai ressoar. E isso não é nada esotérico. Isso a ciência já comprova o quanto a água ressoa. Tem um outro livro, inclusive, que O Poder das Águas, de Masaru Emoto.
O Poder das Águas, se eu não me engano é esse nome, de Masaru Emoto. Ele traz um estudo de quando você elogia a água, ela entra numa frequência. Você bebe a água, você está cuidando das suas células. Quando você xinga a água ou pensa em coisas negativas, você está envenenando as suas células. Então, se você começar todo o seu dia com um copo de água, mentalizado, verbalizado, com frases positivas, de sucesso, bebendo, você já está trazendo aí uma recuperação do seu DNA. Isso é cientificamente comprovado. Masaru Emoto, que foi um médico geneticista. Tá certo. Então eu começaria, se eu pudesse dar uma dica, eu começo o meu dia assim, bebendo a água, mentalizando, trazendo informações. Nós temos decretos, nós criamos e nós adaptamos a cada pessoa, né? Quando eu atendo, eu crio algumas ferramentas para a pessoa durante o dia. A sessão terapêutica não acaba quando finaliza a nossa sessão. Todos eles saem com tarefas e atividades pós. Então, uma delas é essa, para que a pessoa possa reprogramar o seu dia a partir das suas células. Eu já começo orando a hora que acordo, antes de sair da cama. Isso. Perfeito. Porque esse momento é um momento, no meu entender, super importante, Sim. que o teu subconsciente ainda tá bom para assimilar tudo aquilo que você vai Exatamente. dizer, né? Ótima sabedoria. Ao acordar e antes de dormir, quando se tiver com soninho. Isso. Eu faço isso habitualmente. Eu oro, Pronto. oro muito, e depois que eu levanto, primeiro eu faço algumas orações de agradecimento por mais um dia de vida e alguma coisa parecida aí, que o dia seja maravilhoso, que onde eu tocar prospere e qualquer lindo. coisa desse tipo. Aí depois, aí eu vou para as orações. Perfeito. Aí, é claro, vou até o toalete e tal, aí já tomo uma garrafa de água. Isso. Né? Ótimo. E vou para as orações. Aí gasto mais uns 45 minutos orando. É isso. Porque eu acho que essa primeira hora e a última hora, à noite também, antes de eu dormir, eu faço a mesma coisa. Sim. E eu me sinto muito bem. Eu me sinto ótimo, maravilhoso com isso. Essa tem sido a minha rotina por muitos anos. Oração, os decretos que eu mesma faço, a auto-hipnose, isso tudo ainda antes de levantar da cama. E aí quando eu levanto, eu já começo a fazer as práticas do corpo, despertar o corpo, né? Tem que despertar o corpo. Aí converso com a minha cabecinha. Então assim, eu vejo isso como investimento. Eu preciso no mínimo de 1 hora para investir em mim. Eu digo que é o nosso maior dízimo, é o autocuidado. É isso. Nós, no mínimo, temos que cuidar da nossa mentalidade, da nossa fé, que é o que nutre o nosso espírito. É importantíssima a nossa fé, né? Exatamente. Vou trazer aqui, então, um exercício que eu ensino todos os meus pacientes. Isso é importantíssimo. Eu costumo dizer que a doença só vem porque você está mais preocupado com o outro do que consigo mesmo. A doença, ela é uma comunicação. Mas se você não estivesse tão preocupado com o outro, você não precisaria mandar nenhum tipo de comunicação, não é mesmo? Então eu digo assim, vamos fazer a tabela do prazer pessoal? Se todos os dias você pode programar qualquer horário que seja, mas aquele vai ser o horário de entrega para você. Você vai fazer algo por você, para você. Não é esse processo ao acordar de meditação, de oração, não. É algo para você, que você goste, que te dê prazer, mas sozinho. Aí às vezes a pessoa fala assim, posso ir com a minha família? Isso é lazer, não é prazer pessoal. Prazer pessoal é você com você mesmo. Se todos os dias você fizer isso, você vai começar a focar no seu. E o outro deixa de ter tanta representação na sua vida. Não é uma questão de empatia, você está pré-ocupado. Você está se ocupando com aquilo que não deveria ter lugar na sua vida. Tem pessoas ali que alugam um duplex para alguém, um duplex na cabeça, sabe? E fica o dia inteiro pensando, mas fulano não fez isso, fez aquilo. Deixa fulano fez o melhor que pôde. Ele entregou isso porque era aquilo que ele tinha para dar. Agora, e você? Porque não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então eu digo assim, se todos os dias você tirar meia hora que seja, não precisa muito tempo, meia hora para fazer um prazer pessoal, que pode ser
vou fazer uma comida para mim hoje. Amanhã, vou fazer meia hora de caminhada. Depois, vou fazer meia hora de leitura de livro. Num outro dia, vou numa lanchonete. Vou me dar o prazer. Vou numa sorveteria. Final de semana, vou sozinha pra praia. Vou no cinema. E isso tudo vai fazer com que você passe a se olhar melhor. Passe a entender que você é a sua melhor companhia. Então, não há por que você colocar alguém como motivo de preocupação ou se importar tanto com o outro, se no final é você com você mesmo. Então eu vejo isso como prioridade, que se as pessoas levassem mais a sério, o número de doenças seria muito, muito menos, muito menor. Prazer pessoal diário. Legal, legal. Eu estou lendo um livro chamado Individuação, Individuação. do Carl Jung. Jung. Estou gostando muito desse livro, é muito interessante. Sim, inclusive eu vou até na exposição que está tendo do Jung, no MIS, Museu de Imagem e Som, que mostra toda a trajetória de Jung, e eu estudei Jung também na psicanálise. A individuação é muito diferente da individualidade, é isso que as pessoas confundem, porque quando elas falam de individualidade, elas vão para um lado egóico, é diferente. Quando nós entendemos que individuação é o indivíduo em ação, sou eu aprendendo a ser completa, sem buscar alguém que me complete, não existe isso. E aí nós estamos falando de duas pessoas vazias, né? Se eu preciso do outro para me completar. Então, quando nós entendemos sobre a individuação, você começa a entender por que se dá prazer pessoal. Por que cuidar de você mesmo, ao invés de esperar do outro. Tem muita gente que, eu queria que o outro fizesse tal coisa. Faça você mesmo. Por que tem que ser só o outro? Né? Então fala muito sobre a dependência emocional, sobre a carência. E a individuação vai te trazer de volta a essa completude. Eu chamo de solitude. Estar cheio de si mesmo. Legal. A respiração que a gente faz o tempo todo pode adoecer ou curar? Ei, que legal essa pergunta. É exatamente isso. Nós demos umas pinceladas, mas eu vou trazer em exemplos. Uma pessoa que pratica, por exemplo, mindfulness, que é uma das técnicas, uma vertente que te ensina a verdadeira respiração. Isso cura, porque além de você estar no estado presente, você oxigena o seu cérebro, você bombeia corretamente o sangue e começa a regenerar as células com respiração. Existem muitas ferramentas de meditação que te ensinam só a respirar. E fácil de você respirar, você consegue, inclusive, experienciar respostas que vêm da sua própria mente, de perguntas que você já se fazia há muito tempo. Aí eu falo de novo. Algumas pessoas acham que isso é esotérico. E não, tá tudo dentro de nós. E o contrário, por exemplo, levei um susto e comecei a respirar euforicamente. Eu posso desmaiar, posso desenvolver uma crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Porque aí já tem mais algumas nuances, né? Começo a respirar mal e aí eu começo a pensar em coisas contrárias, sabe? Coisas que podem acontecer, situações hipotéticas, negativas. Aí começa uma loucura aqui, ó. Eu uso um bordão muito interessante que se chama a mente mente. A mente pode te levar à loucura. Ela pode criar uma fantasia, mas ela também te cura. Então você só vai escolher para que caminho você vai. É o importante controlar os seus pensamentos. Principalmente, porque tudo começa aqui, né? É o que eu gosto de compartilhar. Se você tivesse o cuidado que você tem às vezes com o celular, com o carro, o mesmo cuidado com a sua mente, o cuidado de escolher as melhores músicas que você vai ouvir, porque tudo é programação. Se você ouve música lá que um traiu o outro e nananã, às vezes você está programando para sua vida, que isso é normal. Então, é esse cuidado com o que ouve, cuidado com o que assiste. Se a sua mente não sabe a diferença do real e imaginário, imagina assistir um documentário daqueles que você espreme a TV, sai sangue. A sua mente vai entender que aquilo é normal. Pode vir, não pode vir. E vai atraindo para sua vida. Eu acho que falta muito discernimento para as pessoas. Ainda falta. Esse é um problema.
Por que as pessoas que não têm tempo para si adoecem mais? Acho que você já até respondeu. Esse daí nós podemos colocar naquela tarefa do prazer pessoal. Porque quando eu não tenho tempo para mim, eu me preocupo demais com o outro, meu corpo fala, olha, não é para isso que você veio. Né? Você tem missões, não é o desfrute. A terra aqui não é para você desfrutar. Aliás, você até pode desfrutar, mas desde que você esteja seguindo uma missão, seguindo um objetivo. Se você estiver ocupando todo o seu tempo com o outro, então não tem como você cuidar da sua missão. Você está cuidando do outro. Aí tem gente que fala, mas a minha missão é ser mãe. Há controvérsias. Você veio para ser mãe por um tempo, mas ninguém falou para você abrir mão de tudo, viva ali. Você até sufoca a criança. Né? Que tipo de adulto você está plantando hoje? Então nós temos que equilibrar as coisas. Aí quando eu volto para dou tudo para o outro, cuido do outro o tempo todo, eu não tenho tempo para seguir o meu caminho real. E o seu corpo vai falar, então, vou te colocar na cama. Porque assim, você vai ter que olhar para você. Na cama, você não consegue ficar aí fazendo feira, fazendo mercado para o outro, levando o sobrinho na escola, e nananã, e nananã, e nananã. Porque uma coisa que as pessoas não percebem é que com essa sua vontade de suprimir, ou melhor, de contemplar com aquilo que você não teve, acaba tirando a autonomia de outras pessoas. Às vezes uma tia que está o tempo todo cuidando do sobrinho, deixa daquela mãe cumprir com o seu objetivo, né? Deixa aquela mãe a desejar, aquela mãe não aprende a gerenciar um filho. Então assim, um desequilibra o outro, o excesso ele desequilibra. Então, quando você vive mais pelo outro, é natural que você vá adoecer, porque o universo vai dar um jeito de te parar. Faz sentido? Existe um perfil emocional que adoece mais rápido? Existe, se nós formos colocar em nomes, né, algumas pessoas podem colocar no padrão comportamental fleumático, que são pessoas exageradamente preocupadas. Para aqueles que gostam de astrologia, eu diria que piscianos, cancerianos, por exemplo, podem psicossomatizar mais rápido por conta de alguns comportamentos, mas no geral não está muito associado ao perfil comportamental, mas ao seu perfil de elaboração. Então eu coloco muito assim, pessoas que são excessivamente preocupadas, elas vão psicossomatizar muito rápido. Pessoas que são extremamente sensíveis, sabe aquela pessoa que se emociona com muita facilidade, ela pode psicossomatizar. O excesso, né? O excesso de emoções, o excesso de sensações, de sentimentos, ela vai fazer com que o seu corpo responda mais rápido, porque você já está é como se você estivesse hiperfocado nos sentimentos, nas sensações, nas emoções. E aí, eu deixo de lado alguns dogmas. Mas o canceriano, às vezes quem é da astrologia fala, né? O canceriano é muito chorão. Nem todo, tem todo um contexto, não é? A pessoa, ela não é ela tem um todo dentro do mapa, tem o sol, tem a lua, tem o ascendente, tem muitos outros aspectos. Então eu prefiro classificar da seguinte maneira: se você é uma pessoa que se impressiona muito, se você é uma pessoa que sente muito, se você é uma pessoa que muito alguma coisa, com certeza o seu processo de psicossomatização será mais rápido. O que a terapia holística enxerga em uma pessoa doente que um exame de laboratório não mostra? Dentro da holística, olha, por exemplo, quando nós vamos falar sobre burnout, vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa fez os exames e o burnout, ele não, quando você vai na medicina tradicional, ele não tem uma resposta. Tá com burnout, se afasta, vai descansar, vai deitar e dormir. Quanto tempo eu vou ficar assim? Não se sabe. Quando essa pessoa vem e procura o integrativo, às vezes ela pode estar com uma questão que vem muito antes, de muito tempo, que pode ser uma insatisfação no trabalho extrema, que o corpo dela está se afastando naturalmente. Pode ser uma questão em que a casa dela precisa de um olhar, de uma visão. Às vezes a casa dela está cheia de olho gordo, inveja, mal olhado. Tem gente que não acredita nisso, mas impacta.
Às vezes é uma questão da essência dela, ela tá muito fora de tudo que ela veio fazer. Tudo que ela ama fazer, tudo que ela gosta de fazer, ela tá totalmente oposto. Aí ela perde total a energia, é como se a pessoa tivesse zerado, esgotado a energia. E é impressionante porque quando nós estamos fisicamente cansados, dormimos e no dia seguinte estamos ótimos. Quando você está com burnout, não. Você pode dormir dia e noite, dias por dias, e você não sabe quando a sua energia vai voltar. Então é muito sacrificante e é até triste de ver, às vezes, quando a pessoa não procura uma alternativa. Porque aí eu vou cuidar da energia dela, eu vou alinhar os chakras dela. E chakra não é esotérico, nós temos isso na medicina chinesa, né? Que são os vórtices do nosso corpo. Nós temos campos e energias sutis. Então, quando nós falamos de terapia integrativa ou terapia holística, nós estamos falando de olhar o ser humano como um todo, não só o corpo. Toma aqui uma vitamina. Não, você vai ver que burnout não resolve, né? Vitamina. Então é todo um trabalho associado, desde fazer um mapa astral para entender às vezes a missão da pessoa. Para o que ela veio? Ela vem servindo o quê? O que o mundo espera dela? E a astrologia, ela faz parte da ciência, né? Ela por interesses foi separada da astronomia, mas era junto. Um astrônomo entendia de astrologia. Os grandes reis, no início, todos tinham seu astrólogo. Todos. Mas por interesse separaram, é esotérico, é misticismo, e não é. É extremamente integrativo. Então, dentro do nosso processo, nós avaliamos tudo isso. Se você for em uma medicina tradicional, ninguém vai olhar para isso, né? É verdade. Então, esse é o nosso diferencial, é entender de fato aonde está a sua cura. Ainda que eu tenha que entender sua missão, que eu tenho que entender como que está os seus chakras, vórtices energéticos, eu tenho que entender crenças limitantes, mecanismos de defesa, ganhos secundários e sabotadores de sucesso, é tudo isso que nós avaliamos. Legal. Complexo, né? Escuta, se você pudesse deixar um alerta forte para quem está saudável hoje, qual seria? Visivelmente, nós estamos todos saudáveis, né? Mas a questão é o seguinte, como que está a sua mente? O que acontece aqui dentro? Então eu digo para vocês, a prevenção é muito melhor do que remediar. Quando nós olhamos para nós mesmos como um todo, respeitando o que está acontecendo na minha vida, eu durmo mais triste ou mais feliz? Durante a semana são 3 dias de luta, 2 dias de glória. Então talvez seja o momento de você começar a buscar outras alternativas. Sejam elas meditação, terapia, práticas de Tai Chi Chuan, práticas que nós temos de respiração, mindfulness. Mas busque conhecer um pouco mais sobre você. Porque às vezes o resultado que você só teve até agora é fruto de um conhecimento. E para que você possa atingir um nível maior, é necessário um novo conhecimento. Ok. Que pergunta todo mundo deveria se fazer antes de o corpo gritar através da doença? Como eu estou me sentindo hoje? Começo por isso. Porque eu gosto muito de fazer essa autorreflexão. Se você passa mais tempo nervoso, estressado, com raiva, você já está doente. Não é normal. O normal é estar satisfeito com a vida. Não é que tudo na sua vida está bem. Não é isso. Você tem que estar bem. Você tem que estar satisfeito. Porque se o que você está fazendo não faz sentido para você, mude. Não aceite dogmas. Ah, mas eu não vou conseguir outro emprego. Ah, mas eu não vou conseguir outro marido. E aí você acaba passando uma vida inteira presa naquilo até que o corpo fala, não, chega, então fica doente. Se é para viver assim, preso, então fica doente. Quando nós nos perguntamos diariamente como eu estou hoje, eu começo a entender um padrão. Por que eu continuo triste? Eu estava triste ontem, eu estou triste hoje, estou triste amanhã. Então o que eu posso fazer de diferente na minha vida para mudar toda essa história? E a partir desse ponto você começa a entender que a vida não é por acaso. É para ser vivida, não é para sobreviver. Tá legal. Ok, Marta, muito obrigado. Realmente foi ótimo estar com você. Parabéns. É extremamente esclarecedor. Estou muito feliz com esse podcast aqui. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Foi realmente um prazer. Eu acho que
a nossa audiência aí vai gostar muito, porque tem muita coisa que você agregou aí. Eu fico muito Então, feliz, principalmente pelo convite, pelo reconhecimento também. Para mim é muito satisfatório estar aqui num podcast sério, de profundidade, né? Com essa autoridade aqui na minha frente, né? Que a gente fica feliz. Que é isso, que é isso. Eu espero que cada um de nós possamos aprender. Eu também aprendo quando eu venho falar, né? Então, cada um de nós possa se sintonizar e que traga para si o que faz sentido. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem também. Mas que você possa se conectar com alguma informação que ainda não tinha encontrado. Esse é o meu desejo. Legal. Escuta as suas considerações finais e diga como você pode ser encontrada. Minha consideração final. Tudo existe um motivo, razão e circunstância. Se você ainda não tem a resposta para a solução, é um sinal de que você ainda não encontrou essa opção. E, mediante a tudo isso, eu faço o convite para me conhecer nas redes sociais, porque todos os dias eu compartilho conhecimento. Todos os dias tem lá cortes meus, tem live. Meu Instagram, @MartaSiqueiraTerapias. No YouTube também nós temos inclusive cursos gratuitos disponibilizados lá. Marta Siqueira Terapeuta. E nós estamos presentes também em uma comunidade forte que está na bio do link do meu Instagram. Tá? Nessa comunidade eu ensino como você aprende profundamente sobre a raiz, causa, identifica e ressignifica. Esse é um prazer para mim poder ensinar e compartilhar esse conhecimento. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi realmente brilhante. Obrigado. Eu que agradeço. Agora que você ouviu tudo isso, para um segundo e pensa: quanto vale a sua vida? Quanto vale descobrir algo cedo, antes que vire um problema sério? Eu não estou aqui para assustar ninguém, não é esse o objetivo. Estou aqui porque já vi de perto que a falta de informação faz as pessoas ignorarem doenças que existem no seu corpo e que podem ser fatais. Querer ignorar por medo é devastador. Também já vi o que acontece quando alguém escolhe se cuidar a tempo. Se você chegou até aqui, não deixe isso morrer na sua rotina. Assiste os episódios completos do @Doenças Silenciosas no YouTube. Se informa. Compartilha com quem você ama. Duram em média 45 minutos e pode evitar muitos anos de sofrimento. A doença não espera, mas a prevenção chega antes. Bom dia, boa tarde, boa noite, muita gratidão e até a próxima, se Deus quiser.